A paz do Senhor Jesus, saudações a todos. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui na tarde deste dia de domingo, 8 de janeiro de 2023. Graças a Deus que Deus nos concede vitória, nos concede livramento e capacidade para fazermos algo da parte dele e compartilharmos aquilo que pode servir para alguém na eficiência, na edificação da vida das pessoas. Da minha parte, eu compartilho com vocês na tarde deste dia uma palavra de Deus. Uma palavra que encontra-se escrito no livro de Números, capítulo 21, a partir do versículo 4, vai falar sobre a serpente de bronze. A partir do versículo 4 de Número 21, diz assim a palavra de Deus: Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ora, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente, coloque-a no alto de um poste, que quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou no poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Louvado seja Deus. Vemos aqui uma situação em que o povo de Deus, ao saírem do Egito, enfrentaram muitos desafios. Deus deu livramento ao povo desde antes de sair do Egito. Enquanto estavam no Egito, Deus já estava livrando das pragas do Egito. O objetivo de Deus era tirar o seu povo do Egito através de Moisés, atravessarem o Mar Vermelho, atravessarem o deserto, atravessarem o Rio Jordão e habitarem na terra prometida que era Canaã. Esse era o propósito, o objetivo, e essa era a trajetória. Egito, deserto, Canaã. No entanto, o povo, empolgado pela promessa de Deus, e aceitaram a proposta de saírem do Egito, porque viram Deus fazendo coisas extraordinárias no Egito, através do Moisés, através de Arão. Então o povo já tinha consciência de que Deus estava naquele negócio. E o trajeto do Egito para Canaã não era tão longe, porque os filhos de Israel, algumas vezes no tempo da fome, eles iam de Canaã para o Egito comprar mantimento. Então era um caminho que eles já haviam percorrido em outro tempo. Não aquela nação, não aquela geração, mas
a mesma nação em outra geração, no tempo dos filhos de Jacó, né? Então, quando Deus tira o povo do Egito, logo a princípio, nos primeiros dias, já tem o primeiro desafio, é a travessia do Mar Vermelho. E Deus deu o livramento, o povo atravessaram a pés enxutos o Mar Vermelho, e os seus adversários foram mortos pelas águas do Mar Vermelho. Na sequência da jornada, o povo andava pelo deserto. No entanto, Deus não tirou o povo do Egito para, na sequência, colocar em Canaã. Porque Deus prova aquele a quem ama para saber se realmente a pessoa está servindo a Deus de coração ou se está apenas na expectativa de receber algo melhor de Deus. E o melhor de Deus para nossas vidas é a salvação. Não pensamos nós que vamos receber de Deus o melhor de Deus para essa terra, para vivermos usufruindo dele aqui. Não. Deus pode nos abençoar de uma maneira próspera, de uma maneira produtiva naquilo que fazemos, mas o melhor de Deus para nossas vidas é a nossa entrada na Canaã celestial. O objetivo de Deus é nos conduzir a Canaã celestial, através daqueles a quem Deus põe na terra como líder do seu povo. Então, aqueles que são postos como líder do seu povo precisam ter esta responsabilidade e compromisso de conduzir o seu rebanho até a terra prometida. A trajetória do dia da promessa até o cumprimento dela, do dia que a promessa é feita até ela ser concluída, ela demora. Ela não depende, não é do nosso tempo nem do nosso querer. É o tempo e o querer de Deus. Deus tem determinado todas as coisas e nada mudará o curso de Deus no que diz respeito à bênção para nossas vidas. Vem no tempo certo, na hora certa e do jeito certo. Deus não chega antes e nem chega depois. Ele chega na hora certa. No entanto, o povo, ao atravessarem o Mar Vermelho e começam a peregrinar no deserto, e Deus começa a provar aquele povo, começa a pôr em prova para saber se realmente aquele povo servia a Deus de coração e estava pronto e preparado para herdar a promessa. A promessa de Deus é para nós e ela já está pronta e preparada. Mas e nós? Estamos prontos e preparados para receber o melhor de Deus? Será que a nossa vida no deserto, ela não está nos provando, nos capacitando, fazendo de nós novas criaturas? Deus prova aqueles que Ele ama. Então o deserto não é para nos matar. O deserto não é para que nós possamos ser mortos e sepultados no deserto, desde que nós vivemos em obediência a Deus. No entanto, depois que aquele povo atravessaram o Mar Vermelho, ele estava agora acampado na região do Monte Or, e o povo começaram a ficar impaciente. Ou seja, parece que na visão do povo já havia passado tempo demais e não chegaram ao lugar destinado. E sabe, Moisés, mas não é para demorar tanto. Do Egito para Canaã não é para demorar tanto. Por que está demorando tanto? E a Bíblia diz que o povo se tornou fadigado, se tornou aborrecido com aquela jornada. Aí começaram a murmurar. Começaram a reclamar contra Deus, contra Moisés. Isso aí, a impaciência das pessoas levam a reclamarem das situações.
E é importante que, em meio a cada situação nossa que passamos, nós precisamos manter o equilíbrio, nós precisamos nos manter firme, porque Deus que propôs tal situação, Ele tem o controle, Ele sabe o porquê que isso está acontecendo. Nós só precisamos procurar compreender o plano e o propósito de Deus na nossa vida. Aquele povo, sendo provado por Deus, em certo ponto a Bíblia diz, ainda com o povo no deserto, Deus falou assim: eu te deixei ter fome, te deixei ter sede, e para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em outros detalhes, a Bíblia diz que Deus não deixou faltar nada. Qual é o não deixar faltar nada? É Deus prover o necessário. Tem algumas pessoas, às vezes, dizem que, às vezes por não ter aquilo que querem, não entende que Deus está dando o suficiente. Se nós temos o suficiente, está bom. O Tiago disse assim, olha, se nós tiver com o que comer, nós tiver o que comer, o que vestir, tá bom. Não precisamos ter com extravagância. Nós só precisamos ter o suficiente. Deus dará o suficiente para nós. E quando o povo está lá no deserto, tendo o suficiente de Deus, tinha água que era maná da rocha, tinha o pão que era vindo do céu, maná, e tinha a nuvem que protegia do sol, tinha o fogo à noite que protegia, que clareava, e para que não parasse de andar. Então o povo não tinha falta, não tinha falta de nada. Tudo o que eles precisavam, eles tinham. No entanto, o que eles queriam, o que eles estavam almejando com muita pressa, dentro do tempo das pessoas e não do tempo de Deus, era chegar a Canaã celeste, a Canaã, do outro lado do Rio Jordão. Mas Deus sabia que aquele povo não estava preparado para herdar a terra. E aquela viagem cansativa que durou 40 anos, uma viagem que era para durar apenas alguns dias, Deus fez com que essa viagem, esse trajeto do Egito a Canaã, durassem 40 anos. De maneira que todas as pessoas que saíram do Egito morreram no deserto, com exceção de Josué e Calebe. Esses dois homens entraram na terra prometida, mas nem Moisés entrou na terra prometida, na Canaã, do outro lado do Rio Jordão. Deus chamou ele, subiu ao monte, Deus mostrou para ele toda a região, toda a terra prometida, e disse a Moisés: mas tu não vai entrar lá, tu vai morrer. A Bíblia diz que Moisés morreu no monte, Deus o sepultou, e ninguém nunca achou a sepultura de Moisés. Aqui no livro de Números, no livro de Números 21, onde nós lemos, no começo dessa fala, nós vemos ali a impaciência do povo, que murmurava contra Deus. O texto diz que o povo falava o mal de Deus, falavam mal de Moisés, ou seja, eles reconheceram depois que Deus o puniu. Eles disseram: nós temos pecado contra Deus e contra você, se referindo a Moisés. Então podemos observar que as situações que nos acontecem, as coisas que Deus permite que passamos, não é para nos tirar a vida, não é para nos levar ao extremo, não. Deus só quer ver o que está dentro do nosso coração, a maneira como nós estamos servindo a Deus. Aí o povo se levanta contra Moisés e diz: Moisés, por que tu nos trouxeste do Egito para nos matar nesse deserto? Aí o povo começou a alegar: não temos água, e que tinha água. Não temos pão, e tinha comida. Ou seja, tem pessoas que reclamam daquilo que tem. Tem pessoas que murmuram daquilo que tem. Às vezes não tem para você estragar, jogar fora, para você desperdiçar, mas o suficiente tem.
Para você comer todo dia você tem, para você vestir todo dia você tem, as suas necessidades todo dia são supridas. Então não há razão para murmuração e nem para reclamarem. Não há. Nós precisamos ter constância diante de Deus, equilíbrio e firmeza, saber que o melhor de Deus está por vir e que o melhor de Deus para nós não é aqui nessa terra. Não é aqui onde estamos. O melhor de Deus é na Canaã celestial. O melhor de Deus está além das fronteiras, está além do rio, está além do mar, além do rio azul, está nas mansões celestiais. Aquele povo disse: nós não temos pão, nós não temos água. Aí ele dizia assim, ó, e esse alimento é miserável. O povo dizia: nós não temos nada a não ser este alimento miserável. Em versão que diz assim, este maná vil, ou seja, imprestável. Tem pessoas que reclamam de tudo que recebe de Deus. Às vezes a palavra de Deus que é ensinada na igreja se torna como uma tribulação nos ouvidos de alguém. As pessoas não têm mais aquele tempo disponível para Deus, para se sentarem e ouvirem a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. A leitura, a interpretação, a busca por Deus através da sua palavra é o nosso alimento espiritual. E a bênção de Deus para aquele povo no deserto, aquele povo, além de estarem murmurando, estava dizendo: só temos esse maná vil, esse maná imprestável, essa comida miserável. Quer dizer, o povo estava revoltado contra Deus, contra Moisés. E Deus, Ele tem nos dado livre-arbítrio. Quando nós erramos, pecamos voluntariamente contra nós mesmos, contra o nosso próximo, Deus nos perdoa, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas quando nós pecamos contra Deus, Ele nos pune. E a punição de Deus é severa. A punição de Deus dói. Não queremos nós blasfemar, reclamar de Deus, como que se Deus não soubesse o que está fazendo, como que se Deus não soubesse o que Ele está preparando para nós. Que nós possamos esperar no tempo de Deus, esperar a promessa de Deus. E a Bíblia diz: esperar com paciência. Nós não precisamos ficar enfadados, nós não precisamos ficar impacientes, nós não precisamos ficar estressados com as situações, com as consequências das coisas que sobrevêm a nós na vida. Nós precisamos nos conformar com a situação que Deus propõe para que nós vivemos. O que nós não podemos nos conformar é com o mundanismo, é com o mundo, é com o pecado. Isso nós não podemos, nós não devemos nos conformar com este mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E mesmo nós estando no mundo, nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos aqui. Então Deus, Ele permitiu que, diante desta revolta das pessoas, do povo, Deus permitiu que viesse no arraial dos israelitas uma praga de víboras venenosas, serpentes, cobras venenosas que mordiam as pessoas, mordiam o povo. E as pessoas eram mordidas pelas serpentes e morriam. É isso mesmo. Deus enviou no arraial das pessoas do Israel cobras venenosas que mordiam aquele povo e eles morriam. Muita gente naquela época da praga das serpentes morreram no deserto. Em todo o percurso do deserto, 40 anos no deserto, a Bíblia diz que todos os rebeldes, todos os obedientes, todos os incrédulos morreram, ou seja, caíram e morreram no deserto. Todos os que saíram do Egito morreram no deserto. E quem entrou em Canaã? Os que nasceram no deserto. Os que nasceram no deserto entraram em Canaã.
Ou seja, o povo que saiu do Egito não entrou em Canaã. O povo que nasceu no deserto herdou Canaã. Às vezes nós precisamos refletir sobre a nossa vida e ver o que nós estamos fazendo diante de Deus. Será que nós estamos reclamando? Nós estamos tranquilos diante de Deus? Mesmo diante das situações que não são muito favoráveis? Mesmo diante de algumas situações que algumas pessoas chegam até querer desistir, querer parar, querer sair da igreja, querer mudar de igreja? Não, não precisa fazer isso. Continue tranquilo, continue firme na presença de Deus. Deus sabe trabalhar, sabe o que está fazendo. Deus tem o melhor para mim e para você. Canaã é logo ali. Mas o povo murmurava. E as cobras mordiam. Agora aquele povo tinha que reconhecer o seu erro. Por que Deus permitiu aquilo? Permitiu para que o povo pudesse olhar para si mesmo e reconhecer o seu erro. E foi o suficiente, a prova de Deus é suficiente para que nós voltamos para Ele. Deus não nos prova para nos ausentar dEle, não. Quando a pessoa erra, quando a pessoa peca e Deus pune, é porque aquela punição de Deus não é para afastar a pessoa de Deus. A punição de Deus é para trazer a pessoa de volta para Deus. O que aconteceu? Aquele povo quando percebeu que estavam morrendo e que as cobras mordiam e ele não tinha como se salvarem, eles recorreram a Moisés e disseram: Moisés, nós temos pecado contra Deus, nós temos pecado contra você, nós temos falado mal de Deus, falado mal de ti, nos perdoa, ora a Deus para que solucione a nossa situação, ora a Deus para que tire de nós essa serpente. E Moisés atendeu o povo e foi orar a Deus. A Bíblia diz que Moisés orou a Deus. Mas aí Deus atendeu Moisés? Deus atendeu Moisés não na maneira que Moisés queria. Deus atendeu a necessidade das pessoas da maneira que Deus quis. Se Deus tivesse tirado aquelas serpentes, se Deus tivesse tirado aquelas cobras de entre o povo, logo o povo ia reclamar de novo, ia murmurar de novo. Então o que aconteceu? Deus disse para Moisés: eu não vou tirar as serpentes do meio do povo. Mas não vou tirar. Porque esse povo vão murmurar de novo, vão reclamar de novo. Então deixa aí. Aquele que murmurar, a serpente pega ele. Irmão, tem muitas pessoas sendo atacadas por serpente. Precisamos saber viver no meio das serpentes. Deus não tirou as serpentes do meio do povo. Tem muitas víboras venenosas no meio do povo de Deus. Tem muitas serpentes, muitos animais peçonhentos que estão aí caçando alguém para ferir, para tirar da presença de Deus, caçando alguém para desvirtuar. Deus falou para Moisés: faz uma serpente de bronze. Faz uma serpente e coloca em uma arte ou em um poste no centro do arraial, no lugar mais alto. Mas para que, Deus? Porque aquela serpente de bronze, as pessoas que forem mordidas pelas cobras e derem tempo olhar para a serpente de bronze, elas vão continuar vivas. Eu não vou tirar a serpente, mas eu vou deixar um remédio lá. Eu não vou tirar a serpente do meio das pessoas, do meio do povo. Porque esse povo é terrível. Eles precisam ter um espinho na carne. Eles precisam ter alguma coisa que o tormenta. Porque tem pessoas, deixa eu dizer uma coisa aqui. Tem pessoas que só servem a Deus quando está na pior. Quando está passando mal, quando está sofrendo. Porque quando tem alguma coisa, esquece de Deus, esquece de onde Deus tirou, esquece a origem e começa a reclamar de Deus, começa a reclamar da igreja, começa a reclamar do pastor, e as serpentes estão soltas. As víboras estão soltas. Cuidado com o pezinho, viu? Senão uma te acerta. Então nós precisamos ter muito cuidado. Então Moisés fez a serpente de bronze, colocou no meio do arraial. Ele não tirou, não permitiu, não foi permitido tirar as serpentes do meio do povo, mas foi permitido criar uma, fazer uma e colocar-se como uma imagem, como um ponto de referência, para que todo aquele que fosse mordido
todo aquele que fosse mordido pela serpente venenosa. Mas se olhasse para a serpente de bronze que Moisés tinha colocado lá em cima na arte, esse seria curado e continuava vivo. Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se nós estamos rodeados de víboras, de animais peçonhentos, de coisas que nos atingem, que quer nos tirar da presença de Deus, olhamos para o alto, olhamos para a cruz. Cristo foi crucificado, morreu para que nós pudéssemos ter vida. O remédio, a nossa cura é Cristo. Mesmo que algum animal te fira, mesmo que alguma peste te pique, mesmo que uma cobra, uma serpente te atinja, olhe para Jesus. Jesus, ele é o autor da nossa fé. Jesus é a nossa salvação. Ele é a nossa esperança. Não ore para Deus tirar o mal de diante de ti. Ore para Deus te dar força e livramento do mal. Quando Jesus orava a sua oração sacerdotal, lá no capítulo 17 de João, ele dizia assim: Pai, eu não oro para que os tire do mundo, eu oro para que o Senhor o livre do mal. Então nós podemos fazer esse pedido a Deus: nos livra do mal, nos livrar do mal. Deus não vai tirar o mal do mundo e deixar nós viver livremente, não. O único lugar que nós podemos viver livremente, na ausência do pecado, de dor, de tristeza e de angústia, é no céu. E é para lá que vamos. Mas enquanto não chegarmos lá, enquanto estivermos no deserto, vai aparecer coisas que vai nos atrapalhar. Vai aparecer serpentes, vai aparecer cobra, vai aparecer tanta coisa ruim que você não imagina. Alguém pensa que o caminho para o céu é tão fácil. Não é não. O caminho para os céus, ele tem uma trajetória. E nessa trajetória, muitos têm caído, muitos têm morrido no deserto e não chegaram nem sequer ver a terra prometida. Muitos saíram do Egito, mas não chegaram em Canaã. Muitos saíram com vida, com alegria, com determinação, mas caíram no deserto e morreram. Que nós possamos herdar de Deus o melhor para a nossa vida. A Canaã celestial, a terra prometida. Jesus foi preparar um lugar para mim e para você. Que nós possamos ter uma tarde abençoada na presença de Deus. E nesse domingo abençoado que Deus tem nos presenteado com este dia, que nós possamos estar de cabeça erguida. E se alguém te ferir, olha para a cruz. Lembre da cruz. Lembre-se de Jesus. Jesus é o remédio para curar a nossa dor, a ferida que nos causa dor, aquele mal que nos atormenta, aquele espinho na carne que às vezes a gente ora para que Deus tira e Deus diz: a minha graça te basta. Sejamos assim, que sejamos satisfeitos, que Jesus para nós seja suficiente e que Ele não seja substituído em nossa vida por nada. Que nós possamos estar sempre na presença de Deus. O Senhor Jesus nos abençoe e que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Em nome de Jesus, amém.